Olá, saudações, Salim! Vamos então fazer mais um vídeo aqui sobre literatura francesa que fala muito do Brasil, né? Então, Romaric Biel, né? Que foi aqui um adido cultural, né? Trabalhou aqui com cultura no Brasil. E ele vai falar muito então sobre a cultura do café. Só que de início nós vamos passar vários capítulos, né? Com essa questão aí que a gente falou do João Pedro, né? O Barão que foi dado como morto no início da história, né? Então, ou seja, toda uma parte da história, né, é como se ele tivesse morrido. Um incêndio causado, né, por uma Maria Regina, que seria a madrasta cruel, né? A madrasta cruel. E aí teve esse acidente lá, né? Não explicou o que aconteceu. Aí ele volta num baile, né? Deixa uma carta em mim, uma carta que é um verdadeiro relato na narrativa, que é uma forma de reintroduzir o personagem na história. E depois o personagem volta para a vida, né, da Maria Adelaide, que é a protagonista, a imperatriz do café. E depois de vários capítulos, depois de 10 capítulos, é que ela vai voltar a narrar a história de como é que ela se tornou imperatriz do café, né? Então, primeiro você vai aguentar essa parte aí, que vai ter muito o quê? Nobre, francês, intrigas palacianas, né? Na época lá do Segundo Império, que é o Napoleão III, né? O imperador lá, e a imperatriz Eugênia da Espanha, né? Discute-se hoje em dia se esse Napoleão III realmente era um sobrinho do Napoleão lá, né? O Bonaparte, né? Que foi aquele grande imperador lá que, né, mudou a história da França ali na época da Revolução Francesa. Alguns estudos mostram que não era, que ele era um bastardo de outra família, então assim, vai entender. Mas de qualquer forma ele se apresentava como um sucessor de Napoleão. O Napoleão III, na verdade, não era Napoleão III, né? Ele deu um golpe, ele era um presidente, né? Lá na República Francesa, deu um golpe e se tornou imperador, né? Então é interessante isso aí, como é que é as reviravoltas da história francesa, né? Então, essas histórias da França passam nos primeiros 10 capítulos aqui, né? E aí vai aparecer, né, outros personagens, né? Além do Imperador, vai aparecer, por exemplo, a princesa de Metternich, que é austro-húngara, né? E vai contar também essa história do Império Austro-Húngaro, né? Que veio lá com certas mudanças, né? Ao longo do século XIX, depois do Napoleão. Depois teve aquela forma de restauração lá no Congresso de Viena, em 1815, depois da derrota de Napoleão. Depois esse austro-húngaro se tornou austro-húngaro mesmo porque foi uma fusão de Áustria e Hungria, de vários outros países ali, né? Aliás, hoje são países, né? Na época não eram. Essas províncias que tinham vários idiomas, várias etnias, né? Várias religiões e tal. Então, assim, religiões, etnias, povos. Então, assim, impressionante como é que conseguiu se montar esse Império Austro-Húngaro, né? Que era de Viena até ali nos Balcãs, né? E aí durou até a Primeira Guerra Mundial. Então é interessante, é um fenômeno igual ao Império Otomano, né? O Império Otomano também é um império que durou ali, né? Durou muito tempo, 500 anos, 400, 500 anos, né? Com várias etnias, povos, idiomas, tá, etc, né? Apesar que a religião, né, dos otomanos era só o islamismo, né? Só o Islã. Mas aqui, por exemplo, no Império Austro-Húngaro você tinha católicos, né? Você tinha também islâmicos, você tinha protestantes, judeus, etc, né? Muito bem, aí essa vai ter a volta então do João Pedro, né? Que é esse dado por um morto, e ele escreve várias narrativas e conta como é que ele se vingou da Maria Regina no navio, né? Toda uma farsa assim, do julgamento. Então vai deixar ela num barco à deriva em pleno Oceano Atlântico, né? E aí ele volta para a Europa e vai reencontrar então, né? Vai encontrar a Maria Adelaide, né? Então tem essa cena, né? Todos se encontram novamente e depois vai ter a volta do irmão, impressionante. Aí vai ter a volta do irmão, né? Da Maria Adelaide, e esse irmão vai pedir a fortuna, né? Ele vai falar, eu quero a fortuna da família, quero as propriedades, né? Ali na Europa, porque a gente sabe que ela tem propriedades no Brasil, né? Tem umas 3, 4 fazendas no Brasil, exportadora de café para os ingleses, né? Capítulo 10, a gente vai ver isso, que ela vai ter contato ali com os comerciantes ingleses. Mas aí interessante essas intrigas de família. Que eu tentando lembrar aqui o nome do irmão dela, né? Tem um irmão dela que volta, que o cara. Ele não aparecia na história, né? É o Charles Louis, né? Charles Louis. Ele não aparecia na história, nem lembrava como é que tinha irmão. Aí tem esse Charles Louis aqui,
E ele é um cara jogador, né, assim, um soldado, ele jogou lá, perdeu as propriedades da família, aí o pai, né, o tio, né, falou que ela que seria a herdeira, né, a Maria Adelaide. E aí o irmão voltou e quer expulsar a irmã da casa, né? Ah, mas seu marido tá morto e tal. E aí, obrigado, né? Obrigado, o João Pedro reapareceu como um fantasma da ópera, né? Interessante que essas interligações literárias, essas interferências e referências literárias estão na toda a obra, né? Referência ao Dumas, né? Ao Dumas, filho de Dumas, pai. Referência ao Victor Hugo, clássico do romantismo, né? Que é toda a forma literária aqui é romantismo, né? Então, assim, muito exagerado às vezes, né? Não é uma obra realista, apesar que tem alguns elementos, mas, assim, eu noto mais a preferência dele pelo romantismo. Imagens fortes, vibrantes, excesso de passionalidade, excesso de sentimentalismo, né? Então, citando versos do Lamartine, né? Citando versos do Molière, do Mérimée, né? Mérimée também, que é outro. Então, assim, é pouca coisa do Baudelaire e o Rimbaud aqui, né? Sim. Até porque não é época, né? Porque depois até acontecendo a reforma de Paris, né? Na época do Império, segundo o Império, já tinha a reforma de Paris, né? Muito bem, aí vai aparecer esse irmão, eles vão ter que se livrar desse irmão, né? Aí o João Pedro aparece lá e expulsa o cara, né? Estou vivo, né? Estou vivo, demasiadamente vivo, né? E expulsa o cara. E aí essa parte, né? Agora é interessante que as partes com os nobres, né? Que tem também essas partes com os nobres. Tem um acidente lá, né? E aí acontece que tinham duas nobres na carroça, não explicou muito aqui. Tinham duas nobres na carroça, na carruagem, sofreram um acidente. Uma delas morreu na hora e a outra foi curada pelos curandeiros, né? Que são esses escravos. Já tem vários escravos, né? Que vieram do Brasil. E eles não fizeram um ritual de cura, né? Que surpreendeu até o médico francês, né? Muito racionalista e tal. E aí, por isso, a Maria Adelaide começou a se apontar como uma feiticeira. Ah, você tem esses feiticeiros aí, né? Faz esses feitiços e tal. E ela é perseguida literalmente, é perseguida como, né? Claro que os nobres vão ridicularizar tudo, achar uma imensa piada, né? Porque ela é uma francesa, mas é tratada como estrangeira porque ela viveu no Brasil. A gente vai ver esse período dela viver no Brasil, né? Que ela vai narrar depois do capítulo 10. Que ela se tornou imperatriz do café. Então ela é retratada assim como uma bruxa, né, fica aí. Mas é porque ajudou lá, você ajudou a saúde na nobre lá, a Chantal, né, Chantal. Então tem, e ela assim, na conversa com os nobres, ela fala assim, não, eu tenho lá 2.000 escravos, tem colonos, né, colonos 14 da Suíça, tem esses colonos e tal, mas eu acho que todo mundo tem que viver do trabalho, todo mundo tem que se esforçar pelo trabalho, então assim, ela não gosta muito do regime da escravidão, né, parece que ela é, aí ela é republicana, aí os nobres ficam ridicularizando, né, então você é socialista, né. Então, assim, é uma forma de ironizar, porque ela nem sabe o que é socialismo, né? Então ela vai até ler uns livros lá do Marx, porque desde 1848 já tem, né, essa propagação do socialismo. Só que ela fugiu da Europa, a gente sabe disso, né? No livro 1 ela fugiu da Europa em 1848, justamente por causa da Revolução, né? E ela veio para o Brasil, então, com esse filho de fazendeiro. E aí, né? Muito bem, ela não é socialista, nem sabe o que é isso, né? Mas ela é republicana no sentido de que ela acha, né, que ela não vê a instituição da escravidão com bons olhos, por mais que ela tenha 2.000 escravos e esteja rica com esse trabalho, né? Tem coisa estranha esse personagem. E aí o JP, né, que é o João Pedro, vai renovar o casamento, né? Assim, ele nem se mostra as claras para ela, ele sempre se encontra no escuro, né, tal. Tem várias cenas de paixão assim do casal se reencontrando. E aí ela vai mostrar, então, no capítulo 10, vai ter uma leve cena de duelo, porque todo romance do século XIX tem que ter cena de duelo, né? Mas aqui é diferente, porque os filhos estão brigando por causa de uma paixão aqui, né? E aí o pai, que é o João Pedro, vai interferir e vai dar uma aula de esgrima para os meninos. Tá, então uma cena assim. Outra cena, vai ter uma chuva forte, uma tempestade lá e vai causar, né, não sei se foi um raio, se foi uma lamparina que caiu lá e deu um incêndio nos estábulos, né? Vários cavalos fugiram lá, então, né, feriu lá os serviçais e tal. Então tem umas cenas assim, muito, né, que te pega assim, né, você tava lá, né, aí começou a chover, né, as coisas assim. Mas importa, então, no capítulo 10, depois dessa cena de duelo, essa cena de incêndio, né, que ela vai contar, então, ele vai perguntar como é que você conseguiu se tornar essa imperatriz do café, né? Aí, após a morte, entre aspas, né? Porque de repente viu que ele não morreu, após a não morte, né? Do João Pedro, do barão, né? Inclusive o João Pedro tem reencontra o pai, ele fala assim, eu reencontrei meu pai, né? E ele não me reconheceu e estava enxotando como se fosse um mendigo, né? Aí ele foi e pegou a mão do próprio pai, né? Que não o reconheceu.
e ele gravou uma cruz, né? Tipo assim, você, né, você fica desprezando as pessoas, assim, né? O pai não sabe, né, que era o próprio filho que dado como morto. Tá sendo assim bem de romantismo, né? Bem de romantismo. Muito bem, então ela vai se tornar a imperatriz do café, porque ela vai negociar lá com os ingleses, né? Saber quem que compra o produto. E vai desagradar, né? Muitos fazendeiros, vários barões do café da região, né? Inclusive o senhor da terra seca, que a gente vai conhecer nos próximos capítulos, né? Eu não cheguei ainda nessa parte, que é o capítulo 11, que é justamente falar agora quem que é esse cara da terra seca, né? O nome do cara, terra seca. Porque ela tem várias fazendas, né? Que eu entendi que ela tem uma fazenda chamada Santa Maria, por isso é Imperatriz de Santa Maria. Monte Alto é outra fazenda que ela tem, e Bom Pastor. Inclusive, uma dessas terras, ela recebe colonos da Suíça, né? Ela falou assim, em 1859 eu voltei da Europa e eu consegui trazer, né, colonos suíços. Será que ela foi uma das primeiras pessoas a trazer esses europeus imigrantes para trabalhar no Brasil? Porque depois, né, dessa época, 1880, né, vai começar a ter muita procura em terras, né, até depois da abolição da escravatura. Mas antes, né, em paralelo ali, e depois com mais, né, ênfase, a chegada de imigrantes para trabalhar nas terras, né, ainda mais no sul, né, São Paulo, Paraná, né, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, né, que serão esses imigrantes italianos, alemães, polacos, né, os poloneses, espanhol, então várias etnias, né, vão se unir ali para, né, assim, para trabalhar aqui no Brasil. Muitas vão ser enganados, né? Muitos vão ser enganados porque as propriedades não eram tão como eles esperavam, mas não era um trabalho escravo, né? Teve tons de escravidão, né? Mas era um trabalho para ser assim de cooperação, né? Cooperativos, muitas vezes esses colonos faziam cooperativa entre eles, mas muitos senhores de terras, latifundiários, né, estavam explorando muitas vezes o trabalho desses colonos lá da Europa, né? Então, por exemplo, o senhor de terra tinha lá onde vendia as ferramentas, né, as provisões, e muitas vezes as pessoas, né, os colonos tinham que comprar desse fazendeiro ao preço do fazendeiro. Então aí o colono recebia do fazendeiro, gastava com o fazendeiro pagando, né? Então tinha umas coisas assim, não é o tema do livro, né? Mas já comenta isso, olha, eu tinha lá 2.000 escravos africanos, né? Ou seja, o regime de escravidão no Brasil. E aí, ao mesmo tempo, ela foi trazendo, né? Ela explica que trouxe esses colonos da Suíça, né? E aí, assim, como ela foi prosperando, o que aconteceu? Vai arrumar inimigo, né? Velho romance regionalista é isso, né? Toda vez que o fazendeiro se destaca, basta ver lá o São Bernardo, basta a Vida Seca, né, do Graciliano, várias obras, né? Lá do Gelins, né? Do ciclo lá da cana-de-açúcar. Aqueles livros do Jorge Amado, do Adonias Filho, sobre o cacau na Bahia, sempre tem isso, né? Então o fazendeiro que se destaca vai atrair a inveja, né? A inveja e o interesse dos outros fazendeiros, né? Então vai acontecer isso aqui. Vamos ver como é que ela conseguiu se tornar imperatriz do café, derrubando os concorrentes, esse tal de Terra Seca aqui, Barão da Terra Seca, né? Então nós temos ainda mais capítulo 11 a 18, para ver como é que é, né? Eu achei que o ênfase do livro era mais imperatriz do café, que é mais meu interesse, né? Mas ficamos aqui 10 capítulos com essas histórias de nobres da Europa, né? Essas histórias aqui dos príncipes e princesas, e essa peculiaridade aqui da imperatriz de Santa Maria ser considerada uma feiticeira, né? Feiticeira lá do Brasil. E a ponto dos populares lá, né? A gente não sabe se instigados por alguém, mas os populares cercarem a casa, jogarem pedra lá, né? A sua feiticeira, tá? Então assim, caça às bruxas, né? Em pleno século XIX. Então eu acho, não esperava por isso, foi uma coisa que me surpreendeu. Por isso que eu imagino que tem esse episódio aí da nobre que se acidentou para ela ser curada pelos curandeiros, né? Que são os escravos africanos que estavam na comitiva dela, né? Então também não explicou muito esse ritual, né? Que ritual que eles fizeram, né? Então, mas como é uma coisa assim, do Brasil, imagina, né? Uma fazendeira brasileira, francesa brasileira, na Europa, né? Com a sua comitiva de negros lá, né? Dos escravos, né? Ela era contra a escravidão, mas manteve 2.000 escravos, né? Então assim, contradição total, né? Então ela manteve, né? Esses escravos africanos, e aí ela surgiu como essa imagem exótica, né? Imagina.
E por isso ela conseguiu a simpatia da espanhola, né, que é a imperatriz, Eugênia, e a princesa de Metternich também achou interessante, porque ela falava, ó, eu também venho do império que é multiétnico, né, ou seja, tem várias etnias, várias religiões e tal, né, e aí o Brasil, ela imaginava isso, o Brasil deve se estender do Equador até a Terra do Fogo, cheio de etnias, cheio de povos, né, então, a imagem que os europeus têm do Brasil, eu acho interessante, né, sempre tem isso, a imagem que o europeu faz do Brasil, né. Eu acho interessante. Então vamos ter mais um vídeo, obviamente, para explicar, né, mais sobre como é que ela se tornou imperatriz do café, que é justamente o título deste livro, ok? Então, grato pela atenção e não deixem de compartilhar.